Juliana Rosa com a gente, porque depois da pressão do governo americano, o petróleo disparou com sanções à Rússia. A Ju vai trazer para a gente quais são os impactos para nós aqui no Brasil dessa situação. Tudo bem, Ju? Bom dia. Tudo bom, Roberta? Bom dia para você, bom dia a todos que estão aqui com a gente. Pois é, petróleo disparando aí mais de 5% depois do anúncio das sanções às duas principais empresas de petróleo da Rússia. E pensando aqui no Brasil, Roberta, a gente tem dois aspectos que a gente precisa ficar atento. Um deles é impacto inflacionário, porque a gente pode, com o petróleo disparando, ter aumento de combustível. A Petrobras não costuma fazer movimentos imediatos, né? Inclusive reduziu o preço da gasolina essa semana, porque o petróleo está num movimento de desvalorização. O petróleo está na casa dos $60, já chegou no seu auge aí a mais de 100, então você tem um movimento onde a oferta de petróleo é maior do que o consumo, uma produção que cresce e um consumo que diminui, uma perspectiva de crescimento global mais fraca. Agora, a gente tem que ficar de olho porque, enfim, se for um movimento que vem para ficar, que traz o petróleo num patamar mais elevado, a Petrobras pode anunciar aumento de combustível. Então, é um risco que fica no radar. Não é o que se espera agora, a visão é que possa ser algo passageiro, quando tem qualquer questão geopolítica também, guerra, o petróleo sobe, então nesses momentos não se tem decisão de subir ou cair preços de combustível, mas se for algo que seja mais duradouro, esse é um risco que a gente tem que ficar de olho. O dólar tem contribuído para fazer com que a inflação no Brasil fique mais baixa, o dólar é um movimento que deve se manter de desvalorização, é um movimento global, a economia americana mais fraca e, portanto, isso tem ajudado, inclusive, na própria queda de combustível, porque o petróleo é cotado em dólar, então você tem na outra ponta o dólar ajudando a puxar para baixo a inflação. Um outro aspecto, Roberto, que a gente tem que ficar de olho nessa disparada do petróleo é o fato de que o Brasil pode ter algum tipo de sanção por nós consumirmos petróleo russo. Vamos lembrar que a Índia foi sancionada recentemente com uma paulada aí de taxa porque consome petróleo russo, combustível da Rússia. E a gente aqui no Brasil, a maior parte do diesel que o Brasil importa é da Rússia. A gente importa muito diesel, embora a gente seja grande produtor de petróleo, estamos caminhando aí para ser o quinto maior produtor de petróleo do mundo, a gente não refina tudo. Então, a gente importa em torno de 10% da gasolina e quase 30%, dependendo do momento, entre 20 e pouco, 30% do diesel. E aí o Brasil poderia sofrer sanções como a Índia sofreu. Não é o que se espera, né, Roberto? Porque a gente está num momento aí favorável com o Trump, vai ter um encontro entre o Lula e Trump, mas se espera que o Trump, inclusive, leve para essa reunião com o Lula o fato de que o Brasil consome combustível da Rússia e pode pedir para que o Brasil pare de consumir petróleo russo. O petróleo russo é mais barato, porque nem todo mundo compra deles. E aí isso poderia, de novo, encarecer preço, a gente comprar diesel de outro lugar mais caro. E vamos ver o que vai acontecer, porque fica um ambiente agora mais tensionado, né? Um assunto que deve entrar na pauta aí dessa reunião entre o Trump e o Lula. E o Lula acabou falando lá na Malásia que os dois países, né, a Malásia e o Brasil, poderiam fazer comércio sem ser com dólar, com as moedas locais. Enfim, isso é um tema também que irrita o Trump e não vai cair bem aí, certamente, às vésperas da conversa entre os dois presidentes. Roberto.